Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Quem está vivo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. Acompanhe a leitura, o texto é complexo, mas o Senhor vai te dar entendimento. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Irmãos, antes de continuar o texto, precisamos relembrar. Em Josué, Moisés não conseguiu introduzir o povo na terra prometida, a terra de Israel, onde Israel está lá até hoje. Moisés não conseguiu introduzi-los. Moisés foi levado pelo Senhor, ele morreu. E Josué levantou-se como sucessor, e a ordem de Deus era que destruísse, que todos os amorreus fossem destruídos. Amorreus eram os povos originários da terra de Canaã, a terra de Israel. Deus mandou que todos fossem destruídos. Mas os gibeonitas, o povo da cidade de Gibeá, tomando de astúcia, eles se fingiram de viajantes de muito longe, pegaram pão embolorado, pegaram roupas velhas, como se eles estivessem assim andando muito, e foram até Josué para com o povo de Israel, e disseram assim: nós somos povo de terra longínqua, ouvimos falar do seu Deus, que o seu Deus lhes tem dado vitória, então nós queremos fazer um pacto, uma aliança com vocês. E Josué, sem consultar ao Senhor, caiu na história dos gibeonitas, fizeram um pacto, passou alguns dias, descobriram que eles eram vizinhos, era o povo do lado, não era povo de terra longínqua, coisíssima nenhuma, era um dos povos que deveriam ser destruídos por Josué. Porque eles tinham feito um juramento perante o Senhor, não puderam ser destruídos, e eles ficaram no meio do povo de Israel por causa desse juramento. Irmãos, porque diante de Deus é assim, você dá a palavra, mesmo que você tenha dado a palavra erradamente, você tem que cumprir aquela palavra perante o Senhor, porque Eclesiastes 5 diz que Deus não se agrada de tolos. Então, deu a palavra, mesmo em erro, tem que cumprir aquilo, como diz o Salmo 15, aquele que mesmo que jura com dano seu, não muda. Então assim aconteceu, os gibeonitas ficaram no meio do povo de Israel. Até que se levantou o primeiro rei de Israel, 400 anos depois de Josué, e Saul, querendo proteger tanto os filhos de Israel, acabou ferindo os gibeonitas. A Bíblia não conta esta parte da história. O que Saul fez aos gibeonitas não conta, só conta nesse texto muito assim de passagem. Mas o caso é que isto trouxe um problema perante Deus, porque uma palavra havia sido dada. Então o povo de Israel ficou com fome durante 3 anos. E o problema ali sempre era seca, não chovia. Porque não chovia, não havia plantação, não havia colheita, e havia fome. Havia aquele problema. Davi foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é porque Saul, o rei, feriu os gibeonitas, o que não podia por causa de um juramento. O rei Saul já tinha morrido nesta época, mas os efeitos da sua ação errada ainda estavam durando. Nós vamos agora para o versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça?
disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Irmãos, então aqui o caso, os gibeonitas exigiram um resgate, uma restituição, exigiram 7 homens que fossem enforcados perante o Senhor. Irmãos, isso aqui é muito ao sabor do Velho Testamento. Hoje não é mais assim. Falam assim, graças a Deus. Hoje jamais vai se enforcar alguém perante o Senhor. Fala assim, por favor, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, aí o versículo 7 fala que Davi poupou Mefibosete. É uma outra história que essa está narrada na Escritura. Davi e Jonatas, o filho de Saul, tinham feito aliança entre si, aliança de amizade eterna. Jonatas morreu em guerra e Davi procurou um de seus filhos para poder cumprir esta aliança. E Davi descobriu Mefibosete, que era um homem coxo, porque ele nasceu em período de guerra, era criado por uma ama. Essa ama teve que fugir em uma dessas batalhas, derrubou a criança no chão e ele ficou coxo desde a infância. Mas Davi, ele cumpriu com o filho de Jonatas, com o seu juramento. Então aqui no texto nós já vemos uma diferença. Saul que infringiu um juramento, mas Davi, o outro que estava cumprindo o que havia dito perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Versículo 8. Porém tomou o rei Davi os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram estes 7 juntamente. Foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Cega quer dizer colheita. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, era um pano grosso como se fosse uma tenda, uma cabana. Estendeu-lhe sobre uma penha, uma rocha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu. Quer dizer, esses cadáveres ficaram enforcados ao ar livre até que choveu, que daí era a resposta de Deus que a fome iria acabar, porque havia descido chuva sobre a terra. Até que destilou a água sobre eles do céu. Rispa não deixou as aves do céu pousar sobre os cadáveres de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Saul, como rei, tinha tido muitas esposas. Existiam as esposas e existiam as concubinas. Essa aqui era uma concubina. Hoje não pode mais, viu? Fala isso para um do lado, hoje não pode mais. Diga glória a Deus. Versículo 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade. É uma cidade que é da banda de lá do rio Jordão, os quais os furtaram da rua de Bet-Siã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Saul e todos os seus filhos morreram em batalha no mesmo dia. Os filisteus cortaram as cabeças e levaram ao templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, e os corpos deixaram nas muralhas de Bet-Siã. Os homens de Jabes de Gileade, que eram judeus dessa cidade, com muita coragem foram lá, roubaram, tiraram os ossos de Saul e de Jonatas deste lugar e deixaram em outro lugar, até aqui Davi, que preparou um sepultamento digno. Versículo 13.
E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Deus se aplacou quer dizer, a ira de Deus cessou, Deus se acalmou. Diga glória a Jesus. Irmãos, é uma história antiga. Davi é quase 1000 anos antes do Senhor Jesus. Então isso aqui foi há 3.000 anos atrás. Mas o nosso Deus é Deus para sempre. Salmo 48:12. O que aconteceu no passado é ensino. 1 Coríntios 10. Essas coisas foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Romanos 15 diz, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então isso aqui está escrito para nos ensinar. Então nós precisamos aprender. Os textos do Velho Testamento são mais densos, precisam ser estudados. Daí é o que diz em João 5,39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vamos ver o que o Senhor nos ensina neste texto. Preste atenção. Fala isso para um lado, preste atenção. Irmãos, o texto começa falando que era um período de fome. Irmãos, esta fome poderia ser circunstancial. Acidentes acontecem nesta terra, períodos de seca nesta terra acontecem vez por outra em algum lugar. Só que diz ali que aconteceu por 3 anos consecutivamente. Quer dizer, irmãos, ficou sintomático, deixou de ser ocasional e ficou sintomático. 3 anos seguidos a mesma coisa. Daí Davi foi consultar ao Senhor para descobrir o que era aquilo. Irmãos, aqui já aprendemos a forma de Deus agir. Fala para um lado, Deus faz assim. Irmãos, o Senhor quer chamar a nossa atenção. Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer chamar a nossa atenção. Daí tem gente que diz assim, mas por que Deus não fala? Meu amado, porque para ter ouvidos para ouvir a Deus, tem que ter preparo, tem que ter desenvolvimento. Estamos na área da informática, é como se você fosse pegar um XT, aquele computador velhíssimo de 15 anos atrás, e fosse querer rodar o Windows 2006, que diz que vai sair. É incompatível. Então tem crente que espiritualmente é um XTzão velho, fazem misericórdia e quer ouvir Deus. Tem que se atualizar, meu filho. Fala assim, misericórdia. Tem que fazer um upgrade. Jesus de misericórdia. Diga glória a Deus. Então, se falando, a pessoa não vai entender. Deus mexe com as circunstâncias. Para Davi pensar assim, por que será que está tendo fome? Vamos perguntar ao Senhor. 3 anos, Jesus. Fala assim, Jesus, em 3 anos que ele começou a desconfiar que poderia ser alguma coisa. Meu Deus do céu. E para você, quantos anos? Pergunta para você, e para você? Tem gente que está uns 15 anos já. Será que não é hora de você... É mesmo, pastor, acho que é alguma coisa, mas vai 20 anos. Diga glória a Jesus. 3 anos. Irmãos, as coisas ruins na nossa vida se repetem porque nós não entendemos ainda. Porque não caiu a compreensão. Diga glória a Jesus. Davi foi consultar. Então, irmãos, os problemas se repetem para ver se nós vamos perguntar ao Senhor o que está acontecendo. Irmãos, Davi consultou ao Senhor. Irmãos, Davi era um homem espiritual, então Davi poderia consultar. Davi era profeta.
Segundo Samuel 23, 2, o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Quantos salmos ele escreveu na inspiração do Espírito Santo? Aliás, em Atos 2, Pedro fala exatamente, Davi, que era profeta, predisse da ressurreição do Senhor Jesus. Então, ele era um homem espiritual, ele poderia consultar ao Senhor. Irmãos, muitos crentes da igreja, a gente diz assim, tem que consultar ao Senhor. Mas como que ele vai reconhecer a voz de Deus? Meu amado, tem que ter proximidade, tem que ter comunhão, tem que ter familiaridade. Se você não conhece nem a voz escrita, vai conhecer a voz falada. Como, meu filho? Vou consultar o Senhor. Você lê a Bíblia todo dia, meu filho? Você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes? Não, pastor. Vai consultar como? Se não reconhece nem o que está escrito, vai reconhecer o que vai ser ouvido. Se o preto no branco você não lê, fala assim, misericórdia. Quer consultar o quê, meu filho? Vá ler a Bíblia. Fala isso para o lado, vai ler a Bíblia. Irmãos, Davi era profeta e sabe, na sua lei medita de dia e de noite. Davi escreveu o Salmo 40, a tua lei está dentro do meu coração. Quando a palavra estiver dentro de ti, daí você pode consultar ao Senhor, porque você vai saber comparar, conferir. 1 Coríntios 2, falamos as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui diz que o Senhor respondeu. Deus fala. É a grande diferença entre o nosso Deus e os ídolos. Deus fala. Fala isso para um lado. Deus fala. Glória a Jesus. Mais uma vez repito, se você não tem familiaridade com a Bíblia, não adianta querer ouvir a voz de Deus, porque você não vai ter parâmetros. Não vai saber como medir, não vai saber como cortar os excessos. Deus fala pela sua palavra e Deus fala pelo Espírito Santo, jamais sem ultrapassar os limites da palavra escrita. Glória a Deus. Irmãos, Deus respondeu e havia uma causa. Fala por mão do lado, sempre tem uma causa. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens, quer dizer, não é de graça, uma causa tem. Gálatas 6, 7, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso ele certamente colherá. Causa tem, irmãos, e Deus tem que mandar fome, porque o povo de Israel achava que estava abafando. Fazia misericórdia. Vocês achavam ótimos. Deus tem que mandar fome 1 ano, 2 anos, 3 anos, para dar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Fazia misericórdia. Não, só matou um monte de gibeonitas, não fez nada errado, não. Fazia misericórdia. Irmãos, sempre tem uma causa, e nós, com a nossa natureza decaída por causa do pecado, não percebemos. Fala para um lado, você não percebe. Por isso que Deus tem que te chacoalhar. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas graças a Deus, a palavra do Senhor ensina, e nós podemos facilitar as coisas. Fala para um lado, você pode facilitar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Para quem tem ouvido bom, vai uma flautinha. Para quem é surdo, vai uma trombeta. Fazem misericórdia. Por isso no Apocalipse os anjos tocam trombetas. Quem é espiritualmente surdo, Deus tem que tocar uma trombeta para ver se você ouve. Irmãos, flautinha é um sonho, é um incômodo. Trombeta é bater o carro e perder o emprego.
Fala para assim, viu? Para ver se acorda. Diga glória a Jesus. Deus falando. Irmãos, havia uma causa. Qual que era a causa? Era o zelo absurdo do rei Saul, querendo proteger o povo de Israel. Feriu os gibeonitas, que era um povo protegido por um juramento. Irmãos, o rei Saul já tinha morrido, e fazia tempo. Aqui diz até dos ossos dele, que Davi acabou dando um enterro digno nessa circunstância. Havia acontecido há muito tempo. A Bíblia, esses últimos capítulos de 2 Samuel não estão em ordem cronológica. Por isso que o texto começa dizendo assim: houve em dias de Davi. Quer dizer, não se sabe ao certo. Nós não sabemos quando. Mas já tinha passado um tempo considerável. Repita comigo: o tempo não apaga os defeitos. O que apaga, meu filho, é o sangue de Jesus Cristo. Tempo não resolve nada, tempo até piora. O que apaga é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi fez lá atrás e agora estava repercutindo, estava gerando efeitos muito tempo depois. Porque, repita comigo, os juízos de Deus parecem demorados, mas são infalíveis. Jesus amado. Diga glória a Deus. Por isso, meu amado, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Se você aprontou alguma coisa feia, ou mesmo que não seja feia, mas aprontou, fala assim, misericórdia. E parece que não aconteceu nada, e você, como diz a expressão popular, deixou passar batido, deixou assim mesmo. Se arrependa, conserte-se diante do Senhor, porque isso não gerou efeitos, aparentemente isso ainda vai explodir. Deus é justo. Fala isso para um lado: Deus é justo. Meu Deus amado. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, diz aqui, por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Diz o versículo 1, casa. Quer dizer, Saul e seus filhos. Inclusive, Saul morreu na última batalha com os seus filhos. Nós lemos este texto e aos nossos olhos fica muito estranho assim. O Saul matou os gibeonitas e 7 filhos dele, que não tinham nada a ver com isso, morreram enforcados. Irmãos, a Bíblia não é assim. Nós já vamos chegar nesse ponto, mas uma das explicações bem razoáveis é: os filhos de Saul participavam nas pelejas com Saul. O problema não era só Saul, era a sua casa, era Saul e seus filhos. E estes que morreram eram filhos também. Então eram corresponsáveis neste assunto. Diga glória a Jesus. Irmãos, ali Deus revelou, era o problema infligido aos gibeonitas. Davi foi perguntar a eles. Irmãos, a palavra do Senhor é perfeita. O problema foi com eles. Aqui não diz que Davi consultou ao Senhor o que ele deveria fazer. Os ofendidos eram os gibeonitas, então Davi foi perguntar a eles como resolver a questão. Quando o nosso problema é com alguém, até o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, que nós temos que ir diretamente com a pessoa para resolver isto, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Problema dos gibeonitas. Exigia um conserto. Os gibeonitas exigiam um conserto. Diga glória a Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, houve fome em Israel porque o clamor dos gibeonitas que se sentiram prejudicados, eles clamaram e Deus ouviu. Tiago 5 fala do clamor dos trabalhadores cujo salário foi diminuído pelos patrões, e diz que o clamor deles entrou no ouvido do Senhor dos exércitos.
Êxodo capítulo 2 diz que os filhos de Israel, no âmago da sua aflição por causa de Faraó, clamaram a Deus e Deus os ouviu. Apocalipse capítulo 6 fala das almas daqueles que foram mortos na grande tribulação, que clamaram ao Senhor e o Senhor também ouviu. Então, irmãos, aqueles que são prejudicados, que são feridos e ofendidos, estes clamam a Deus e Deus ouve. Fala para um lado, Deus ouve. Glória a Jesus. Tem o outro lado da questão também aqui. Se você está sendo pisoteado, massacrado, perseguido, ofendido, clame a Deus. Ele é a tua justiça, Ele é a tua salvação, Ele é a tua esperança, Ele é a tua resposta, Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz. Diga glória a Jesus. Eles clamaram e Deus ouviu. Glória a Jesus. Irmãos, diga glória a Jesus. Os gibeonitas exigiram um conserto. Fala isso para um lado, exigiram. Glorificado seja Deus. Exigiram. E eles disseram assim: eu não quero prata, não quero ouro. Porque o livro de Levítico dizia que uma das reparações pelo pecado poderia ser em dinheiro. Mas eles disseram: não, quem nos ofendeu foi a casa de Saul, e é com a casa de Saul que nós queremos o conserto, a reparação. Repita comigo: o pecado exige reparação. Irmãos, e isto aqui que nós, crentes, precisamos aprender. Irmãos, por causa da cultura que nós estamos do nosso país, cultura brasileira, que é tudo do deixa disso, deixa para lá, e vai levando assim tudo de qualquer jeito, vai tudo empurrando, e por causa também da cultura católica, que diz assim que, todos nós temos uma multidão de pecados que a gente comete todos os dias, mas fazer o que, Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Se você comete uma multidão de pecados todos os dias, você jamais vai entrar no céu, enquanto não resolver toda a multidão. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Basta um pecado para te tirar da vida eterna. Tudo isso tem que ser resolvido na cruz de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Diga glória a Jesus. Irmãos, os gibeonitas exigiram reparação. Irmãos, e não exigiram assim só desculpa, tá? Não foi assim. Fala para o lado, não foi assim. Que desculpa o quê? Vamos resolver isso perante o Senhor. No sistema do Velho Testamento era forca, misericórdia, mas era o sistema. Irmãos, e Novo Testamento não é avacalhação, de jeito nenhum. Irmãos, acontece muito com isso, muito esse problema, por falta de uma posição nossa como crentes perante o Senhor. Por exemplo, marido e mulher. O marido apronta todas, chega em casa, faz uma cara assim de maior abandonado, faz misericórdia, nem verbaliza o perdão, só dá uma assim de bonzinho por uns dias, a mulher já recebe ele. Faça-me favor. Fala assim: faz favor. Mulher crente não faz isso. Exige reparação. Fala para o lado, exige. Diga glória a Jesus. Jesus fala. Fala assim: Jesus fala. Diga glória a Deus. Exige. Chega com aquela cara assim, não vem com essa cara não, vai se consertando. Frutos de arrependimento. Prove mudança, prove 1 mês, 2 meses, prove, quero ver. Fatos de conversa, estou cheio. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim, exigiram. Irmãos, este problema pesou sobre Israel, porque eles exigiram, teve que ter conserto. Depois que teve conserto diante de Deus, resolveu tudo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem que ter isto. Irmãos, problema entre pais e filhos.
O filho apronta todas e chega em casa com a cara mais deslavada do mundo. Não pode ser assim. Um pai crente não é assim. Exige restituição. E a restituição são frutos de arrependimento. Prove que mudou. Fale isso para um lado. Prove que mudou. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma coisa que os crentes nós crentes precisamos aprender aqui: perdão não é barato. Irmãos, o perdão custou o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. E não é qualquer assim, me perdoa, que resolve. Não é. O perdão é caro e o perdão exige atitude. O perdão exige arrependimento. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus disse no Evangelho de Mateus: quando alguém fizer alguma coisa contra ti e vier dizendo, arrependo-me, daí Jesus disse, perdoa-lhe. Mas ele tem que dizer, arrependo-me. E João Batista foi mais longe ao falar com os fariseus, produzir frutos de arrependimento. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, restituição. O que aconteceu com isso? 7 homens foram mortos. Repita comigo: o salário do pecado é a morte. Irmãos, este é um versículo que nós sabemos de cor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabemos de cor, mas relativizamos o peso do versículo. O salário do pecado é a morte. Sempre que você peca, alguma coisa morre. Fala isso para um lado, alguma coisa morre. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, mas eu já confessei e pedi perdão. Mas alguma coisa já morreu. E para reconquistar aquilo, meu amado, é clamor, é súplica, é humilhação perante o Senhor, porque já morreu. Diga glória a Deus. Irmãos, a pessoa vai pecando levianamente, vem na igreja, daí a pouco não sente mais a presença de Deus, não sente mais o louvor, fica tudo assim seco, não sente mais a palavra, e vai levando a vida cristã difícil, não sabe por quê? O salário do pecado é a morte. Quanta coisa na tua vida já morreu. E por que Deus faz assim? Para que haja temor. Fala para um lado, temor. Pecado é coisa séria. Fala isso para um lado, o pecado é coisa séria. Irmãos, nós gostamos de chegar no final do capítulo. A ira de Deus se aplacou. Que bom, tudo resolvido. Resolvido? 7 cadáveres. E 7 na Bíblia é um número que significa plenitude. Quer dizer, tudo que tinha que morrer, morreu. Diga glória a Jesus. Morreu por consequência de pecado. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco hoje para nos trazer temor diante do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a lei já dizia, Deuteronômio 24:16, os pais não morreram pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Aqui poderia alguém estranhar. Saul pecou e seus filhos é que morreram. Como já adiantamos no início, era Saul e sua casa, não era apenas ele. Envolvia toda a sua família, envolvia todos os seus filhos. Irmãos, e vai mais longe. Deus não é injusto de forma alguma. O Saul que fez, e esses 7 aqui que não tinham nada a ver com nada, morreram. Não. Irmãos, em Josué 9, quem fez um juramento com os gibeonitas foi todo o povo de Israel. Todo o país fez um juramento. Então, qualquer um do povo poderia ser oferecido para morrer perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto aqui também fala de Jesus. Para cobrir um pecado, pessoas tiveram que morrer. No nosso caso, irmãos, não foram 7, porque bastava um.
Diga glória a Deus. Bastava um porque era perfeito, porque era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Bastava um porque o sangue dele é plenamente suficiente para tirar todos os teus pecados. O sangue de Jesus pode te lavar. Com a morte desses homens aplacou a ira. Irmãos, Jesus veio e na cruz do Calvário ele cessou a ira de Deus ao nosso respeito. Colossenses 2:16, ele cancelou tudo o que testificava contra nós nas ordenanças de Deus. Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto aqui fala muito de Jesus. Aqui nós vemos uma mulher junto aos cadáveres. O Novo Testamento também diz que quando Jesus morreu, também as mulheres estavam lá. Tudo isso aqui uma sombra longínqua e distante da cruz de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, os gibeonitas precisavam abençoar Israel. Diz ali o versículo 3: que vos darei para que abençoeis a herança do Senhor. Repita comigo: a pessoa que eu prejudiquei precisa me abençoar. Irmãos, tem muito crente que se converteu, que entrou em igreja evangélica e não resolveu o passado. É mal falado e mal visto por causa das falcatruas que aprontou no passado. Tem que resolver. Lucas 19, Zaqueu disse para Jesus: se alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicadamente. Quer dizer, ele ia resolver o passado. Fala para um lado, você tem que resolver o seu passado. Diga glória a Deus. Tem gente que ouve isso e fica até desanimado, de tanto que aprontou. Faz misericórdia. Jesus vai te dar ânimo para você resolver tudo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estes 7 que morreram, os corpos ficaram à vista como se fosse um memorial perante o Senhor, de que a questão estava resolvida, tanto que veio a chuva e acabou a fome. Mas também era um memorial que os gibeonitas exigiram. Irmãos, isso aqui é bastante sério. Olha como este povo aqui, os gibeonitas, como eles faziam. Aqueles 7 cadáveres ficaram ao ar livre, como se fosse uma prova entre Israel e gibeonitas. Uma prova dizendo assim, da parte de gibeonitas: qualquer que mexer conosco, vai acontecer isso. Fala assim, misericórdia. Era memorial, estava ali. Qualquer um que passava perguntava: por que vocês estão enforcados aí? Ah, por causa dos gibeonitas. Daí, fala assim, misericórdia. Quer dizer, alguém que fosse mexer com os gibeonitas iria pensar 7 vezes antes de fazer isso. Diga glória a Deus. Minha irmã, o teu marido aprontou com você? Faça alguma coisa para ele pensar muito bem antes de fazer de novo. Cabe a você. Fala assim, cabe a você. Está escrito aqui. Irmãos, os gibeonitas ficam assim: perdão, 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 coisa nenhuma, daqui a pouco você muda de ideia e vem e me destrói. Perdão, coisa nenhuma. Vamos fazer algo perante o Senhor, vamos deixar a prova aqui à vista. Diga glória a Deus. Irmãos, e o Senhor aprovou, o Senhor assinou embaixo nisso aqui. E a ira realmente se aplacou para com Israel. Irmãos, muitas coisas nós sofremos por falta de uma posição nossa. Irmãos, e sabe por que nós não fazemos isto? Porque nós temos medo por nós mesmos. Sabe por que você não faz isso? Porque você não se acha muito crente. A mulher não faz isso porque ela pensa assim: ai, mas eu vou exigir isso do meu marido, mas quem sou eu? Ah, faça meu favor, fala assim, misericórdia.
quem é você? Você não é crente? Que tipo de crente é você? Pergunta para você, em que tipo de crente é você? Quer dizer, se você tem convicção, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito, 2 Timóteo 1,12. Se você tem essa convicção, você toma posições diante de Deus, e Ele confirma isso. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, um outro lado do texto, Deuteronômio 21, 23 diz assim: o cadáver não permanecerá no madeiro, certamente será enterrado no mesmo dia, porque o que é pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Estava escrito na lei que se alguém fosse enforcado por uma pena judicial, que era exatamente aqui o caso, era para ser enterrado no mesmo dia. Irmãos, Davi quis aplacar isso, mas ele não fez as coisas direito. Ele não cumpriu tudo o que estava prescrito na lei. Ele já tinha incorrido neste erro quando da trazida da arca para Jerusalém, que ele também esqueceu o texto que dizia que eram os levitas que iriam carregar a arca nos ombros. E Uzá, aquele rapaz, morreu por causa disso. E aqui estes cadáveres ficaram insepultos. Irmãos, aqui o texto diz de quando a quando. Foi do princípio da plantação até a colheita. Aconteceu de abril a outubro, foram 6 meses que esses cadáveres ficaram ao ar livre. Fala assim, misericórdia. Porque a palavra do Senhor foi esquecida de ser cumprida à risca. Tanto que o texto só diz que a ira do Senhor se aplacou quando os cadáveres foram enterrados. Irmãos, então aqui houve uma negligência, houve uma pressa de Israel em resolver o assunto para resolver a questão da fome, mas não resolver um assunto por completo. Irmãos, e este defeito nós como crentes temos. Nós fazemos mais coisas do que nós temos condição, e ficam muitas coisas feitas pela metade. Deus não gosta disso. Fala para um lado, Deus está falando com você. Quando nós fazemos mais do que damos conta, coisas ficam para trás, coisas ficam pendentes, e bênçãos do Senhor ficam pendentes, porque as coisas ficaram pela metade. Deus não gosta disto. Diga glória a Jesus. Chegamos, irmãos, ao ponto do texto que fala desta mulher que se chama Rispa. Esses nomes no passado eram muito estranhos aos nossos olhos. Diga glória a Jesus. Não que no Brasil não tenha nomes estranhos, daqui os nomes são muito comuns. Faz misericórdia. Em Israel também tinha nomes estranhos, que são esses aqui que, traduzidos para o português, ficam mais estranhos ainda. Irmãos, esta mulher teve 2 de seus filhos mortos. O que ela fez? Ela se mudou para o lugar dos cadáveres. Pano de silício, como já foi dito, era uma tenda, e ela ficou morando naquela tenda por 6 meses, cuidando dos cadáveres, para que os urubus de dia não atacassem, nem os chacais de noite. Quando Davi ouviu falar do cuidado desta mulher, ele viu que ele tinha que sepultar aqueles corpos. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui fala do amor materno, fala do cuidado do ente querido até depois da morte. Aqui fala do amor de Deus. Deus cuida de nós. Diga glória a Jesus. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas da feitiçaria que foram em túmulos para pegar restos mortais para as obras de magia negra, mas quando chegaram em um túmulo de alguém que tinha servido ao Senhor Jesus, os próprios demônios, guias e orixás disseram para não mexer naquele cadáver, porque tinha dono. Diga glória a Jesus. O Senhor cuida de nós até depois da morte. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, mas esse texto também fala que quando uma pessoa tem cuidado, tem devoção, tem amor, isso inspira outros a fazerem do mesmo jeito.
O rei Davi só se mexeu para fazer um sepultamento digno, porque ele ouviu falar do cuidado desta mulher. Irmãos, ela ficou lá quieta, sem palavras, cuidando, mas o que ela fez gerou efeitos e fez eco até chegar aos ouvidos do rei. Pode ter demorado, mas um dia chegou. Irmãos, é isso que nós precisamos ter, é a paciência. Fala para um lado, paciência. Glória a Jesus. Irmãos, a atitude desta mulher cooperou para que todo o problema fosse resolvido perante o Senhor, porque isso só seria resolvido com um sepultamento digno. A atitude dela, este cuidado dela, irmãos, isso aqui não dá ibope no mundo moderno. Isso aqui não é coisa do século 21, de ficar lá olhando cadáveres para não ser consumido. Fala assim, misericórdia, mas dá ibope para com Deus, sim. Diga glória a Jesus. Isso aqui fala, irmãos, dos cuidados que ninguém vê, dos cuidados que são feitos por amor, dos cuidados silenciosos que Deus vê e às vezes dão grandes desfechos na história. Diga glória a Jesus. É isso que o Senhor quer que você faça. Fala assim, você. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, o mundo moderno é das pessoas quererem assim atitudes dramáticas, chamativas, teatrais, para chamarem atenção a si. Não é o que esta mulher fez. Ela estava lá cuidando de 2 filhos que morreram e que não tinham sido sepultados. Deus viu e o Senhor fez com que até o rei Saul e o filho Jonas e todos eles fossem sepultados dignamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso fala para cuidarmos do que o Senhor nos tem dado, cuidar até o fim. Isso fala do nosso zelo, o zelo por amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, dentro de casa, hoje o Senhor nos fala também nos leva a falar sobre casamento. Irmãos, às vezes no casamento é assim, um começa a avacalhar, o outro fica despeitado e avacalha também. Daí o outro viu que o outro avacalhou, avacalha um pouco mais. Daí vira uma baixaria. Mas em misericórdia. Sabe o que está faltando? Caráter de crente. Um avacalhou, o outro continua. Para que pelo vosso bom porte sejam eles ganhos sem palavra. 1 Pedro 3. Diga glória a Jesus. Irmãos, no serviço, o patrão sai, todo mundo baderna, o crente continua. Não tem ninguém vendo, Deus está vendo. Isso um dia vai dar efeitos. Diga glória a Jesus. Isso aqui diz para ser fiel. Fala ao lado, ser fiel. Irmãos, uma mãe teve 5 filhos mortos, a outra teve 2. Não diz que a dos 5, não diz onde foi. Lá ficaram, morreu mesmo, né? Está lá. Não, uma ficou esperando até o dia que fosse enterrada. Aliás, irmãos, esse é um outro conceito bíblico que as pessoas não dão valor. Tem gente que diz assim: o fulano morreu mesmo, está morto mesmo, nem vou ver lá, está morto, vou ver um cadáver, não, está morto. Irmãos, o livro de Eclesiastes diz que se alguém viveu nessa terra e sequer teve um enterro digno, melhor fosse que nem tivesse nascido. Diga glória a Jesus. Irmãos, diante de Deus, tem que fazer um enterro digno, as pessoas têm que ir lá. Irmãos, é dia de enterro, não é dia de ficar contando piada também, falar assim, misericórdia. Já cansei de ver crente contando piada em velório, falar assim, misericórdia. Dia de enterro é dia de chorar. Irmãos, tem tempo de rir e tem tempo de chorar. Isso que diz em Eclesiastes 3. Irmãos, e o enterro dos judeus, eles chamavam aquelas carpideiras, viram uma choradeira total. Mas você sabe que isso tem significado espiritual? Jesus também teve enterro, e foi enterro digno, profetizado 800 anos, Isaías 53, esteve com o rico na sua morte. Diga glória a Jesus. E você sabe, irmãos, que
Tem significado isso? Quando se dá a devida atenção a um enterro, irmãos, morreu, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Morreu, é hora de chorar. Então vai lá no velório e chore, mas chore à vontade. E outro, irmãos, culto de velório é cantar hino que é para chorar mesmo. Sabe por quê? Cura. Irmãos, quando existe o enterro assim, digno, cura. No dia seguinte, depois do enterro, você está curado. Em dizendo de morte, diga glória a Jesus. Mas está resolvido. Esse é o termo bíblico da questão. Diga glória a Jesus. Quantas vezes a gente diz assim, ai, a pessoa no enterro estava normal. 3 dias depois que cai a ficha de ficar brava. Quer dizer, na hora até parece que ficou feliz com a morte de quem morreu, e só depois, daí fica tudo esquisito, a cabeça da pessoa demora para se refazer. Por isso que os judeus já conheciam isso, e por isso que esta mulher ficou esperando um sepultamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje tantas coisas. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, para encerrar, repita comigo, tudo só foi resolvido quando os cadáveres foram enterrados. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, enterre. Enterre. A hora que tiver o enterro, resolve a tua questão. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós ficamos sofrendo por uma ilusão? A mulher casa com o marido, ele sempre foi daquele jeito, mas ela sempre sonhava que ele fosse do outro jeito. Mas ele não. Tudo só foi resolvido quando os cadáveres foram enterrados. Diga glória a Jesus. Desde antes de casar, sempre foi o mesmo. E ela sofria por causa de uma ilusão. Sabe o que tem que fazer com essa ilusão? Enterrar. O dia que você fizer um enterro da tua ilusão, você está livre. Diga glória a Jesus. Brigou, teve briga, teve discussão, está sofrendo de amargura faz 10 anos, enterra, faça um enterro da tua amargura, faz uma cerimônia, diga glória a Jesus, chama as pessoas, conta, foi isso, foi aquilo, põe tudo para fora, enterra, todo mundo chora, sai para lá, resolveu, fala assim, resolveu. Depois do enterro, sempre foi o mesmo, e ela sofria por causa de uma ilusão. Sabe o que tem que fazer com essa ilusão? Enterrar. O dia que você fizer um enterro da tua ilusão, você está livre. Diga glória a Jesus. Brigou, teve briga, teve discussão. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Vamos fechar os olhos. A palavra do Senhor é tão rica. A palavra do Senhor é tão edificante.